Nós estamos nessa noite na última série sobre a fé. Tivemos dois cultos sobre a fé, uma série de 3 pregações sobre a fé. Hoje é a nossa última pregação dessa série sobre a fé. Como é que está a tua fé aí? Firme e forte? Amém. Qual que é o mesmo nessas 2 quintas-feiras? A gente ouviu bastante sobre isso, né? Qual que é o conceito da fé mesmo? Hebreus 11:1. A fé é o firme. Amém. Então abre lá comigo, Hebreus 11. A gente está discorrendo sobre esse tema, né? A primeira mensagem foi sobre uma explanação geral sobre a fé. Semana passada foi sobre Noé. E hoje a gente vai continuar vendo aí sobre um personagem bem especial também. Hebreus 11, você que está em casa, por favor, siga também aí esse tempo de estudar a palavra do Senhor, né? Então vamos lá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aqui está dizendo que a fé é a certeza. É a certeza daquilo que esperamos. Você tem certeza que você está sentada nessa quinta-feira no culto da IBB? Você tem certeza disso, que você está sentada aí? Tem, né? Eu também tenho. Então, é a certeza, é algo que ninguém me tira, essa certeza. Isso é fé. É uma certeza que tudo pode estar dizendo ao contrário, que tudo absolutamente grita ao contrário. Mas se eu tenho fé, eu tenho certeza daquilo que eu espero, né? E é uma prova daquilo que eu não vejo, eu já consigo ver aquilo que ainda não acontece no mundo físico. Então a Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Vamos orar nesse momento, pedindo que Deus realmente venha estar continuando a falar conosco. Entrega a tua mente ao Senhor agora, os teus pensamentos. Paizinho, nós estamos aqui numa posição de total dependência do Senhor. Pai, dependência para ouvir tua palavra, para entender o que o teu Espírito quer nos revelar nessa noite, para o caminho que o teu Espírito quer nos conduzir nessa noite, Senhor, para uma nova dimensão de fé. Nós queremos reconhecer, Senhor, a nossa submissão e a tua soberania nesse lugar e nas nossas vidas. Declaramos a soberania e o senhorio de Jesus Cristo neste lugar e nas nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, então hoje a gente vai ver sobre a fé e os seus processos. E a gente vai continuar então seguindo, né? Semana passada foi sobre Noé e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre Abraão. Bem pouquinho, porque se a gente for estudar sobre a vida de Abraão, a gente vai ficar umas 2, 3 semanas aí, indo, né, pedacinho por pedacinho, mas saindo de Noé, ele é o seguinte que Hebreus 11 relata. Hebreus 11 é os exemplos de fé, a gente diz os heróis da fé, né, a lista dos heróis da fé, e é muito lindo, porque se você já leu Hebreus 11 inteiro, imagino que sim, que a gente está nesse capítulo aí há 3 semanas, você vai ver que tem desde o Noé da vida, desde um Abraão, até a prostituta Raabe, que só por pendurar um lenço, né, lá, porque creu no que os homens de Deus falaram, ela está na lista dos heróis da fé. Né? Aí, e vai seguindo, se você ler o inteiro, você vai ver de pessoas que morreram pela espada, outras que apagaram o fogo pela fé, né? Que fecharam a boca do leão pela fé, enfim, várias pessoas. Hebreus 11 vai falando, então ele fala desde um pai da fé, que é Abraão, até uma prostituta, Raabe, que estendeu um lenço vermelho na janela para salvar os filhos de Deus. Então, esse é o nosso Deus, que Ele dá atenção para todos, independente da posição, independente da raça, independente do que for. É só o coração que Ele quer saber. Ele quer saber, nessa noite, da tua fé. Como está a sua fé? Acabamos de, né, foi feito um apelo aqui, você veio para frente, você exercitou a fé, e a nossa fé muitas vezes ela sofre processos, que é o que nós vamos ver nessa noite. Então ali em Hebreus 11, lá no versículo 8, a gente vai entender como Deus começa um processo de fé com Abraão. No versículo 8 ele fala assim, pela fé Abraão, quando chamado,
obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então aqui ele está dizendo que pela fé, Abraão, ele se dirigiu para um lugar que ele não sabia qual era. E aí se a gente abrir a Bíblia, lá em Gênesis, se você quiser abrir, você abre, senão só acompanha o raciocínio, lá em Gênesis 12, a gente vê exatamente isso acontecendo. Quando Deus chama Abraão para sair da zona de conforto. Eu diria que esse é o primeiro passo de um processo de fé. Deus nos chama muitas vezes para sair da zona de conforto. Abraão era um homem rico, ele estava estabelecido, com família, né? Tudo certinho na vida dele, não tinha filhos, mas tinha gados, tinha tudo que um homem poderia desejar materialmente. E Deus chega para Abraão e fala assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gente, esse detalhe aqui, ele é muito importante quando a gente está falando de fé. Saia para a terra que eu lhe mostrarei. Ele não está dizendo: olha, Abraão, você saia daqui e vai ali para Canaã. Não, ele está dizendo: saia e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que isso queria dizer? Que Abraão estava ouvindo um chamado de Deus para deixar família, parente, terra, tudo que ele tinha ali, e sair andando para uma terra que ainda Deus iria mostrar para ele. E daí Deus continua, né, dizendo que ele iria fazer dele um grande povo, que ele iria abençoar os que o abençoassem. Enfim, foi dando a bênção para Abraão ali, quão abençoado Abraão seria. Mas tinha um porém aqui. Ele tinha que dar um passo de fé. Geralmente o processo de fé, primeiro desafio é: saia da zona de conforto. O que essa zona de conforto pode significar? Não sei o que ela significa para você. Eu sei o que muitas vezes ela significou na minha vida. Várias coisas ela pode significar. Ela pode significar sair de um emprego e ir para outro. Ah, mas está tão confortável aqui, eu ganho pouco, eu sou humilhado, eu tenho abuso moral, de poder, mas eu estou aqui na minha zona de conforto. Eu tenho medo de dar um passo seguinte, eu tenho medo de ir para frente. Essa zona de conforto pode ser um relacionamento abusivo que você vive. Ah, mas eu já sei como é que é, né? Se eu saio desse namoro abusivo aqui, eu vou para um outro, vai ter os mesmos problemas. Eu não conheço como é que é. Aqui eu já conheço. Vou ficando por aqui mesmo, sendo, às vezes, muitas vezes apanhando, tendo coisas aqui, sendo abusada emocionalmente. Mas é minha zona de conforto. Pode ser um ministério, não sei. Algo que você já conhece há tanto tempo, que Deus te deu, e está fechando o ciclo desse ministério na tua vida, e Deus está te cutucando, te chamando para um outro ministério, mas aquele ali já é conhecido, né? As pessoas já são conhecidas, tudo é conhecido. Zona de conforto. Abraão estava na zona de conforto dele, muito natural, o que todos nós queremos, né? Ter uma casa, ter a família, ter tudo certinho. E Abraão estava tudo certinho na vida dele. Deus chega para Abraão e começa a trabalhar a fé dele com esse desafio. Saia dessa terra. Mas para onde? Ele poderia perguntar. Eu vou te mostrar. Né? Às vezes até de lugar, Deus muda a gente de uma cidade para outra, de um país para outro. Talvez você esteja passando até por um processo desse. Mas será que é Deus que está me chamando? De uma profissão para uma outra área de trabalho? Mas será que é Deus que está me chamando? Mas será que é isso mesmo? Mas isso aqui já é o conhecido, eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei, mas eu aprendo. Né? Eu não sei como que é outra terra, mas se Deus está me chamando para uma outra terra, é Ele que vai à frente. É Ele que vai comigo. E Deus, então, Ele vai confirmando para Abraão, né? Abraão, então, obedece
sai da terra dele, deixa a parentela dele, leva apenas, né, o sobrinho Ló e a esposa e tal, e ele segue em frente, e ele começa a andar na direção de Deus. Lembra o povo no deserto? Como é que era? Quando a coluna de nuvem parava, eles paravam, né? Quando a coluna de nuvem andava, eles andavam. Era assim, eles eram dirigidos por Deus diariamente. E às vezes para a gente é difícil ser dirigido diariamente, né? Só por hoje eu tenho a direção de Deus. Mas e amanhã? Não sei, amanhã Ele vai dar a direção que eu preciso. Só por hoje eu tenho o meu sustento, o boleto, o dinheiro para pagar o boleto. E amanhã não sei, é Ele que me sustenta. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E então ele chega no lugar e Deus fala assim para ele, olha, nesse lugar, que eram as imediações de Canaã, Deus fala, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Ali, então, ele faz um altar, ele confirma aquilo, ele acredita. Esse fazer o altar, esse consagrar, como foi falado aqui no culto já hoje, é um ato de fé. Eu acredito no que Deus está me falando, eu vou erguer um altar em relação a isso, eu vou construir um marco que Deus me falou aqui que isso ia acontecer na minha vida. Então, Hebreus falou, nós lemos lá em Hebreus 11 que falou isso, certo? Que Deus chamou Abraão para uma terra que ele não sabia. Amado, você já pensou quantas vezes deve ter vindo medo no coração de Abraão? Ele era responsável pela família, ele era o provedor da família. Quanto medo, ele era humano, assim como você e eu. Quantas vezes a gente está com o coração totalmente amedrontado, e a gente vai ver que no processo, se você ler a história inteira de Abraão, você vai ver que Deus vai confirmando, e confirmando, e confirmando para ele. Aqui no versículo, no capítulo 13, ele chama Abraão e ele fala assim, Abraão, eu quero que você olhe agora. Muitas vezes quando Deus nos chama para dar um passo de fé, Ele nos ensina a sonhar. Porque sem sonho a gente não consegue dar passos de fé, a gente não sabe onde quer chegar. E Deus desperta isso no coração de Abraão, então ele fala assim, Abraão, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Olha o Deus sonhador aqui, despertando o sonho em Abraão. Abraão, veja, eu te chamei para uma nova terra, mas eu quero que você sonhe com isso. Eu quero que você deseje isso, eu quero que você queira isso. Então olhe, para onde você olhar, para o norte, sul, leste, oeste, para onde o teu olho alcançar, a gente poderia dizer assim, para onde a tua fé alcançar, eu te darei. Olhe para onde você quer. Aonde a tua fé conseguir chegar, eu vou te dar. Então, o Deus que chama, o Deus que nos tira da zona de conforto, é o Deus que nos ensina a sonhar. Que Ele é um Deus que sonha, né? Ele sonhou com o mundo, Ele sonhou com você, Ele sonhou comigo. Enfim, quantas coisas Deus nos ensina. E Ele sonhou e Ele nos ensina a sonhar. Aí a gente volta lá para Hebreus 11, então Deus chama para sair da terra, zona de conforto, e aí Deus vai trabalhar mais um sonho de Abraão. O que era a coisa mais importante para uma família naquela época? Filhos. Abraão tinha filhos? Não. E Abraão já estava avançado, né? Chegou uma época que ele já estava avançado em idade. Em Hebreus, nessa galeria da fé, quando está relembrando os feitos desses homens de fé, ali no versículo 14, ele fala, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Isso aqui, depois de Jesus, de anos terem acontecido, estava sendo lembrado os feitos de Abraão que realizou, que ele conseguiu pela fé. Daí a gente volta para Gênesis, né? E a gente vê então essa promessa de Deus ali no capítulo 13, versículo 15.
versículo 16, que era onde a gente tinha lido, ele continua: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Como assim, Deus? Eu não tenho um filho. Como é que a minha descendência vai ser tão numerosa quanto o pó da terra? Como dá para contar o pó da terra, o grãozinho de terra ou de areia? Como eu vou conseguir fazer isso? Eu não tenho um filho e você está me dizendo que a minha descendência vai ser mais numerosa que isso? Se possível fosse contar o pó da terra, também se poderia contar a sua descendência. E ele, depois, ainda Deus chama mais uma vez Abraão, despertando sonhos, trabalhando em sonhos. Amados, e uma coisa que eu quero salientar aqui: Deus não brinca com a gente. Deus não brinca com sentimentos. Deus não brinca com sonhos. Se Ele está despertando um sonho em você, é para realizar. Ele sabe como nós humanos sofremos com as nossas emoções, como é difícil lidar com frustração. E muitas vezes Deus está colocando um sonho em você, e por talvez você já ter sido frustrado outras vezes em teus sonhos, você esteja com medo de sonhar de novo. Deus, mexer nisso não, né? Por favor, essa área eu não quero mexer. E se Deus quer mexer nessa área, eu te aconselho, abre esse coração para Deus em nome de Jesus, porque Ele é um gentil cavalheiro que sabe exatamente como tratar e curar as nossas feridas. Aí ele chama ali no capítulo 15 de Gênesis, ele chama para Abraão e fala assim: olha, o seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Não é o teu empregado que trabalha ali, vai ser um filho gerado por você. Levante da tua tenda, vem para fora da tua tenda e olha para o céu. De novo, sai da tua zona de conforto. Na tenda, a gente só enxerga o que na tenda? O teto da tenda. A gente só enxerga as paredes da tenda. Deus fala: Abraão, sai da tenda. Saia dessa limitação da tua visão. Olha para as estrelas do céu. Você consegue contar as estrelas do céu, Abraão? Aí Deus falou: olha, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Para quem não tinha um filho, olhar para o céu, ver aquele tanto de estrela, e lá havia muito mais estrelas do que a gente vê hoje, com certeza, né? Ver aquele tanto de estrelas e imaginar que a descendência dele seria como aquelas estrelas. Mas o que a realidade falava para Abraão? Você está envelhecendo, Abraão. Você está ficando impotente sexualmente, Abraão. Sara está ficando sem óvulos, já não tem mais. Essa é a realidade que gritava aos olhos de Abraão. A tua velhice, essa é a tua impossibilidade. Mas o nosso Deus, Ele é muito além da impossibilidade, aleluia. E Ele chama Abraão para olhar para as estrelas. Para onde Deus tem te chamado para olhar? E que talvez você esteja teimando em ficar olhando para a tenda, para o teto, para a parede. E Deus quer te chamar para fora, para olhar para mais. Ele quer para uma outra dimensão, Ele quer te dar muito mais. É o processo da fé. Primeiro você obedece, você sai da tua zona de conforto, aí você começa a sonhar, Deus vai dando palavras, né? E o tempo passou, amados, dessa promessa de Deus, passou mais de 13 anos. Lembra da historinha que Sara, apressada ali, né, ansiosa, o tempo está passando, e cadê o filho que Deus prometeu? O que ela faz? Vamos dar um jeito, vamos ajudar Deus. Ele não está conseguindo, vamos ajudar. Pega a minha serva, Abraão, e vai ter um filho com ela. E daí vai ver que esse é o filho que Deus prometeu. Infelizmente, né, só trouxe muitos problemas. Até hoje temos problemas por causa disso. Com os povos guerreando lá. E então Abraão teve Ismael, que era filho de Agar, a serva. Mas não era essa a promessa. Deus falou para ele e para Sara que eles teriam um filho. Amados, uma das maiores provas da nossa fé é o tempo de espera. Você já recebeu uma promessa e que levou muito tempo para ser cumprida? Tem horas que você não sabe mais nem como orar.
Eu tive uma promessa de Deus para a vida de uma pessoa, e fazia mais de 16 anos que eu estava orando por essa pessoa, e eu tinha uma promessa, eu tinha um versículo bíblico claro, que falava que Deus queria trazer aquela pessoa para Ele de volta, e que queria transformar. Mais de 16 anos orando, tinha dias que eu chegava e dizia: Deus, eu não sei mais como orar. E parece que quanto mais eu orava, pior a situação ficava. Mais eu via aquela pessoa indo para longe, mais eu via aquela pessoa se perdendo, mais eu via aquela pessoa indo para um caminho totalmente oposto. Quantas vezes desesperada eu chegava e só chorava para Deus. Esse tempo de espera entre uma promessa de Deus e o cumprimento é uma das provas, faz parte do processo da nossa fé. Talvez tenha coisas que Deus falou para você quando você tinha 13 anos, quando você tinha 15 anos, e até agora não cumpriu. Mas se foi Ele que falou, espera nele, porque a Bíblia aqui diz: ainda que tarde, Ele não falhará. Amém? Glória a Deus. Se Ele prometeu, Ele cumpre. A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele fala. E numa dessas vezes, então, imagino Abraão e Sara, quantas vezes eles iam dormir e conversavam: cadê nossa promessa? Cadê? Acho que a gente estava louco, né? Acho que a gente estava sonhando. Acho que foi coisa da cabeça da gente. Não tem vezes que você pensa: acho que foi coisa da minha cabeça. Acho que não foi Deus que falou, né? Ou realmente isso é só para alguns, não é para mim. É só para os que têm muita fé, não é para mim. E numa dessas vezes, o Senhor chega a Moisés e Ele fala assim, lá no capítulo 18 de Gênesis: voltarei a você na primavera, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Aqui Deus dá uma data. Ele não tinha dado data. Assim como Ele chama Abraão para sair da terra e não diz para onde ele ia, Ele falou que Abraão seria, né, o pai de muitas nações, de uma descendência gigantesca, mas não falou quando. Mas eles acreditaram. E aqui então Ele chega e dá uma data. Na primavera eu vou chegar aqui e Sara vai ter um filho, né? Aí aqui diz que Abraão e Sara já eram velhos, de idade muito avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filho. Esse é o milagre. Esse é o impossível de Deus. Quando eu não posso fazer mais nada. Senhor, não posso fazer. Sara não tinha mais óvulos. Não tinha como ter filho. Esse é o milagre de Deus. Quando a nossa possibilidade acaba, quando a nossa força acaba, quando a gente não consegue, aí Deus vem e faz o milagre, né? E aí vai falando, e daí Deus pergunta para Sara, a Sara até deu uma risadinha, né? Poxa, será que vai acontecer mesmo? Como é que eu vou ter um filho se eu já não, né? Eu já estou na pós-menopausa faz tempo. Aí Deus pergunta: existe alguma coisa impossível para o Senhor? A pergunta para mim e para você nessa noite: existe alguma coisa impossível para o Senhor, que criou a terra do nada, sem matéria, que fez todas as coisas, que já venceu tantas coisas? Existe algo impossível? Não. A palavra de Deus fala isso. Se alguém morrer aqui agora, Deus pode ressuscitar. Ele venceu a morte. Jesus Cristo venceu a morte, então não há impossível para Deus. Tem um versículo que fala assim: acaso eu vou abrir a madre e não vou fazer nascer? Acaso eu vou dar, vamos, né, parafrasear, eu vou dar sonho e não vou fazer cumprir? Eu vou prometer e não vou cumprir? Não. Não há impossível para Deus. Pode passar 16 anos, como no meu caso eu falei, né, mais de 16 anos orando por essa pessoa. E hoje, para a glória de Deus, eu vejo resposta de oração. Aleluia! Valeu a pena, mas quantas vezes Deus teve que falar: não temas, estou contigo. Quantas vezes o Espírito Santo teve que relembrar a promessa. Quantas vezes Ele teve que me lembrar que realmente o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. E aqui então, Deus chega para Abraão e diz: olha, na próxima primavera eu vou chegar aqui, e Abraão e Sara vai estar com um filho. E aí a gente vê isso acontecendo no capítulo 21 de Gênesis. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. É no tempo de Deus.
Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é na minha urgência, não é na sua urgência, é no tempo de Deus. E essa é uma das grandes dificuldades que nós temos, amados, esperar o tempo de Deus. Porque a nossa urgência quer tudo para ontem, a nossa necessidade quer tudo para ontem, né? E Deus, Ele sabe exatamente o tempo, Ele sabe exatamente a hora de nos abençoar, a hora que nós estamos preparados para receber a bênção. Você já ouviu falar nisso? Que às vezes a gente precisa estar preparado para receber a bênção, porque às vezes a gente recebe a bênção e aquilo vira quase que uma maldição na vida da gente. Às vezes no tempo de espera, Deus trabalha comigo a autossuficiência, Deus trabalha a dependência dEle, Deus trabalha orgulho, Deus trabalha muitas coisas nesse tempo de espera. E se às vezes eu quero tão urgente, eu recebo antes da hora e não estou preparado, de repente eu estou pedindo uma ascensão financeira e o meu coração não foi tratado, eu vou receber aquilo, aquilo vai virar um Deus na minha vida, aquilo vai virar uma idolatria na minha vida, o que era a bênção passou a ser maldição. A fé e seus processos, a fé nos prepara, esse processo da fé, ela nos prepara para receber a bênção de Deus. E amados, daí ali em Hebreus ainda, terminando, quando ele fala de Abraão, ele fala ainda mais um processo da fé, que é a prova. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Que fé, hein? Deus, então, ele vai provar a fé de Isaque. Ele vai provar se aquela bênção que ele deu não virou o coração de Isaque. Se aquilo não passou a ser um ídolo no coração de Isaque. Se aquilo de Abraão, se Isaque não passou a ser a coisa mais importante. Se Abraão continuava amando Deus acima de todas as coisas ou amaria o seu filho acima de Deus. Então Deus faz a prova que a gente vê lá em Gênesis 22, quando fala, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Que coisa contraditória, não é? Não parece uma loucura? Deus que dá Isaque para Abraão, vem e fala para ele, Abraão, eu quero agora Isaque. Agora eu quero que você sacrifique o teu único filho, que vai ser a tua descendência. Eu quero que você sacrifique a mim. Que prova! Que prova! Como que eu vou, nesse momento, imagina você mãe, você pai, Deus te deu o teu filho e de repente Deus perde o teu filho. Às vezes é dificuldade, às vezes é tão difícil a gente entregar por uma doença, né, que está passando. Imagina algo assim. A fé de Abraão, que começou lá com sai da tua terra, esse processo de fé que Abraão foi tendo, agora chega no ápice, no ponto quase que final disso. Agora eu quero ver o quanto você continua me amando. Agora que você foi abençoado, eu quero ver o quanto você continua me amando. Não tem pessoas, às vezes, que quando são abençoadas por Deus, vão embora? Vão embora da presença de Deus? Vão embora da igreja? Né? Às vezes na igreja está precisando da bênção, está todo culto ali chorando, orando, pedindo, clamando, jejuando. Recebeu a bênção? Cadê o fulano? Foi embora, porque recebeu a bênção. Aqui Deus queria saber aonde estava o coração de Abraão. Você continua com aquela fé do início, Abraão? Quando eu comecei a trabalhar a fé no teu coração, agora eu quero ver quanto você me ama. E é tão lindo, amados, ver esse texto, né? Quando a Bíblia diz que os dois foram andando para o monte. Isaque sabia como eram feitos esses sacrifícios, que tinha que levar um animalzinho para sacrificar. E Isaque perguntava, pai, cadê o animalzinho, cadê o cordeiro? Imagina o Abraão com o coração chorando por dentro, rasgando por dentro, exercendo a fé. Deus proverá. Você pode ler depois que você chegar em casa. Deus proverá.
Ele não sabia como, mas a fé que tinha passado por todo esse processo de Abraão, sabia, como a gente leu lá em Hebreus, que mesmo que Deus o matasse, Deus ainda poderia ressuscitá-lo. Aleluia, isso é fé. E a Bíblia diz então que ele pegou, Isaac, ele falou, as brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? Isaac perguntando para ele, Abraão respondendo, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuam a caminhar, e ele chega lá, ele coloca Isaac na mesa do holocausto, do sacrifício, A hora que ele vai obedecer, a hora que ele vai matar, Deus fala, não faça isso. Agora eu sei que você teme a Deus. E porque você não me negou seu filho, seu único filho, eu sei que você teme a Deus. E na hora apareceu um cordeiro. Ele falou que Deus ia prover. E Deus proveu o cordeiro, e ali foi feito, então, o sacrifício, Isso simbolizando já Jesus Cristo como cordeiro, que Deus como deu seu único filho, Ali também estava um símbolo apontando para o sacrifício de Jesus, que Deus proveu o cordeiro, que tira o pecado do mundo. Amados, então aqui está dizendo, que Abraão não duvidou, que se mesmo que ele matasse Isaac, Deus podia ressuscitar. A gente está vendo a gente viu aqui o quê? Uma prova de fé o tempo inteiro. Mas vocês viram um processo, a gente viu um processo de fé. Sai da zona de conforto, trabalha sonhos, vai trabalhando o consolo, vai trabalhando o fortalecimento da fé e vai chegando no momento de provar essa fé. E depois que essa fé é provada, a gente vê então tantas coisas acontecendo, e hoje nós somos frutos dessa fé de Abraão, Também, os filhos de Abraão pela fé. A descendência numerosa de Abraão. Ele não viu essa descendência. Mas a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. Muitas coisas ele não viu, mas a palavra de Deus se cumpriu item por item, porque ele teve fé. Amados, a nossa fé ela tem que ser viva, ela tem que ser ativa. A gente tem que pôr a nossa fé em funcionamento. A gente lê que aqui mesmo em Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E talvez nessa noite você esteja dizendo, Esther, a minha fé está desse tamanho. A minha também, muitas vezes, parece que fica desse tamanho. Mas aí, o que a gente faz? A gente vai ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tenho certeza que nessa noite a tua fé está sendo acrescentada, até pelo testemunho que já ouvimos aqui. A nossa fé vai sendo acrescentada. É um processo. Em qual processo da fé você está? Talvez você esteja lá está difícil acordar de manhã e viver um dia sabendo que Deus é comigo. Não tem problema, Deus está aqui para renovar a tua fé nessa noite. Amém? Talvez você esteja aqui, como já foi falado, precisando de um impossível e não conseguindo, às vezes, nem orar mais por esse impossível. Não tem problema, Deus está aqui para renovar isso também em você. Amém? Deus ele vai nos renovando, como a Bíblia diz, é de fé em fé, é de processo em processo. Deus vai renovando e fortalecendo a nossa fé. Hoje, quando eu olho para o resultado, para a resposta de oração, da promessa que Deus me deu por essa pessoa, por tantos anos eu orando por essa pessoa, e hoje ver essa pessoa buscando a Deus, essa pessoa sendo usada por Deus, essa pessoa orando, essa pessoa falando a palavra, eu tenho vontade de explodir de alegria. Aí eu já nem lembro mais do tanto tempo de dor que eu tinha, e quando eu só orava, e quanto mais orava, parece que piorava as coisas. Eu sei que Deus pode salvar qualquer pessoa sem a minha e sem a tua oração. Mas é bíblico nós intercedermos e orarmos uns pelos outros. Esther, como é que eu vou saber quando que é a minha vontade, quando que Deus quer isso? Está dentro da Bíblia o que você quer? O que você sonha? Então é de Deus. É a salvação de Deus? É a salvação de alguém? Então é de Deus. É bênção para a tua vida? É de Deus. Deus quer te abençoar. Deus tem grandes coisas para nós como filhos, nós somos herdeiros. Você é filho de Deus, você que já tem Jesus, já aceitou Jesus na sua vida, você é herdeiro com Deus. Você tem direito a muita coisa. A Bíblia diz que nós temos pouco porque nós pedimos mal, porque nós não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal ainda. O que seria esse pedir mal? Eu acho que tem vários significados, mas um deles é pedir sem fé. Porque a fé é a certeza do que eu espero.
Amados, a fé, ela não se move pelo que eu quero. A fé não se move pela necessidade. A fé, ela se move pela certeza que eu tenho. Eu tenho certeza que Deus está comigo. A fé vai se mover. O que você está precisando nessa noite? Exercitar essa fé. Em que área da tua vida você está precisando exercitar a sua fé? Talvez seja numa doença. Talvez você foi pego de surpresa por uma doença. E você precisa de fé para passar por esse processo. Talvez Deus pode fazer um milagre e te curar. Sim, pode. Mas pode ser que você vá passar por um processo. E você vai precisar de fé para passar por esse processo. Para continuar acreditando. Em 2016, amados, eu fui pega por uma surpresa. Eu fui diagnosticada com um tumor no ovário. E no primeiro momento era só um tumor, daí foram feitas as ressonâncias e exames e tudo. E deu tudo muito ruim, muito negativo. Os exames de imagem, todos eles deram muito ruins. E já se falava em quimioterapia, já falava em várias questões ali que eu teria que passar. E no começo levei um choque, é como se eu tivesse recebido uma facada nas costas, porque você é pego de surpresa. E eu naquele momento, a primeira coisa que eu falei, eu disse, se eu for passar, Deus vai estar comigo. Parei e pensei como é que eu ia querer passar por aquele processo. E Deus derramou uma graça tão grande. E aí foi marcado cirurgia, tinha um médico que queria fazer cirurgia toda aberta, daí outro foi fazer por laparoscopia, e disse que o meu intestino também já estava... As imagens, elas mostraram tudo de pior que tinha. E a indicação já era fazer a cirurgia e começar a fazer a quimioterapia. Nós estivemos orando, os pastores orando junto, e um dia em família, a gente estava orando em casa, e quando a gente estava orando, no dia anterior à cirurgia, enquanto eu orava, eu me vi numa balança, sabe aquelas balanças de infinito? Eu me vi numa balança, assim, na minha mente veio aquela imagem, né? E eu sabia que aquilo era a segurança que eu estava em Cristo Jesus, que Ele estava comigo, que eu podia até me balançar naquela situação, eu podia descansar. E nesse momento, meu filho que estava orando comigo, não sabia o que estava na minha mente, ele falou, é isso mesmo que Deus quer, nessa balança, Ele quer você se balançando desse jeito, descansando nele, se balançando. Aleluias, glórias a Deus. Ele não sabia o que estava, naquele momento tinha essa imagem na minha mente, ele orando por mim, falou exatamente isso, que era o que estava na minha mente. No outro dia eu fui para a mesa de cirurgia, e a cirurgia que ia demorar umas 5, 6 horas, demorou uns 50 minutos, e o médico, a palavra do médico foi assim, eu não sei o que aconteceu, alguém chegou antes e revirou tudo lá dentro. Aleluias, glórias a Deus. Foi tirado, né, realmente o tumor, mas não tinha, estava limpo, eles falam, uma cirurgia limpa, não tinha absolutamente nada do que estava previsto. Alguém chegou antes. Esse é o nosso Deus. Aleluias. Ele chega antes. Ele vai à frente. Ele é o quarto homem na fornalha. Ele fecha a boca do leão. Ele abre o mar. Ele faz o que for preciso para te socorrer. Amém? Você crê nisso? Glórias a Deus. Pedir que você fique em pé agora. E eu vou querer que você pense agora nisso. Que processo que está a tua fé? Qual é o momento da tua fé? Talvez você esteja lidando com incredulidade. Quando eu estava orando por essa mensagem aqui nessa noite, Deus falou que tinham pessoas com incredulidade. E a Bíblia diz que essa casta de incredulidade não se vence senão com jejum e oração. Sabe aquele pensamento que vem na tua mente, que parece que não quer sair da tua mente? Que você não vai conseguir, que na verdade isso parece conto da carochinha? Que essa coisa de milagre, que essa coisa de Deus te abençoando não existe para você. Isso se chama incredulidade. E a hora que o inimigo vence a nossa mente com incredulidade, ele nos vence. Ele quer roubar o quê, gente? Qual é a coisa mais preciosa que a gente tem? A fé. E é isso que ele quer nos roubar. Quando ele nos rouba a fé, ele nos rouba tudo. E talvez você esteja passando por uma batalha assim. De fé. Está difícil acreditar. Está difícil pôr a fé em ação. Quanto mais você ora, pior a coisa está ficando. Mais difícil está ficando. É o processo
da fé. E tenha certeza que Deus está te tratando enquanto você está esperando aquilo que você quer. Nesses 16 anos que eu fiquei orando por essa pessoa, Deus tratou meu coração, tratou a minha vida de uma maneira tremenda. Aleluias. Glórias a Deus. Você quer aceitar um desafio de caminhar mais pela fé? Você quer aceitar um desafio de sair da zona de conforto, talvez para aquilo que Deus esteja te falando? Você quer? Levanta a sua mão se você quer. Se você sente, aleluia, se você sente que você precisa dar um passo de fé, você precisa ter uma nova dimensão de fé. E talvez seja para a tua vida espiritual, para mais de Deus, mais unção de Deus, mais presença de Deus. Eu vou pedir que você coloque isso diante de Deus agora. Isso que está aí na tua mente. Deus, eu estou com medo. Eu estou com medo do amanhã. Eu estou com medo dessa conta que eu não consegui pagar ainda. Eu estou com medo do que vai acontecer na minha família. Eu estou com medo desse meu filho dependente químico que não vem logo para o Senhor Jesus. Eu estou com medo. Eu não estou conseguindo acreditar. Fecha os olhos agora. Entrega isso para Deus. Nós vamos estar orando. E aí você que levantou a mão dizendo que você quer esse desafio, tenha certeza que Deus está de braços abertos e dizendo: filho, eu quero trabalhar a fé na tua vida. Filha, eu quero trabalhar um processo de fé na tua vida. E o objetivo maior disso é transformar a tua vida, para que a glória de Deus seja vista na tua vida, para que pessoas olhem para você e digam: o que aconteceu com fulana, o que aconteceu com fulano, olha Deus aí movendo na vida dele, na vida dela, olha Deus transformando, olha os milagres acontecendo. Aleluias, glórias a Deus. Vamos orar então agora, amados, e colocar tudo isso diante do Senhor, confiante que Ele está aqui para ouvir essa oração que você vai fazer agora. E eu te convido a orar em voz alta aí onde você está, colocando diante do Senhor, você e Deus agora. O vizinho nem vai escutar porque ele também vai estar orando. Coloca, porque o mundo espiritual escute isso que você está falando agora. O mundo espiritual precisa escutar algumas coisas, principalmente quando nós estamos aceitando o desafio de fé. Eu tenho certeza que Deus está chamando algumas pessoas especificamente aqui para sair da zona de conforto e para um chamado específico de fé, e Ele mesmo é fiel para cumprir. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos colocar os teus filhos diante do Senhor agora, colocar as nossas vidas diante do Senhor, dizendo: sim, Senhor, nós queremos ser homens e mulheres de fé. Nós queremos, Senhor, que o Senhor olhe para nós e se agrade com a nossa fé. Senhor, nós queremos agradar o Senhor com a nossa fé. Nós queremos chegar ao teu trono, Senhor, de graça com confiança. Nós não queremos ser como aquela água, aquela onda que é virada para um lado e para o outro pelo vento, mas nós queremos pedir com fé. Senhor, eu oro agora pelo meu irmão, pela minha irmã, que a fé está fraquinha nessa noite, que está se desvanecendo essa fé. Pai, em nome de Jesus, eu oro por um renovo de fé nessa noite. Renova, Senhor, renova, que toda incredulidade agora caia por terra, correntes de incredulidade sejam quebradas agora, no poder do nome de Jesus. Algemas de incredulidade sejam quebradas agora, no poder do nome de Jesus. Setas de incredulidade na mente dos teus filhos sejam paralisadas no ar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está trazendo incredulidade para o teu filho e para a tua filha, agora, Senhor, seja cessado e paralisado no ar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, desperta a fé nos teus filhos, Pai, nos leva para uma nova dimensão de fé, que a gente veja a resposta de oração, que a gente veja cada dia mais milagres acontecendo em nosso meio, porque o Senhor é o Deus do milagre, que está disponível, Senhor, que está à disposição para trazer, Senhor, aquilo que nós precisamos. Pai, nós queremos acreditar, nós queremos ter certeza daquilo que nós estamos pedindo. Meu Deus, em nome de Jesus, dá força para as pessoas que estão no processo da espera. Senhor, renova a fé nesse processo de
espera, Senhor. Dá sabedoria, dá discernimento e, acima de tudo, conclama os teus filhos para clamar ao Senhor, porque o Senhor está pronto para responder, Pai. Em nome de Jesus, nós encerramos nessa noite essa série de mensagens de fé, mas sabemos, Senhor, que o Senhor vai continuar trabalhando nas nossas mentes e na tua igreja sobre a fé, Deus, que é a base de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós, para a glória do Senhor. Amém.